Bom dia, eu sou o professor Stefano e vou apresentar um pouco do meu trabalho de pesquisa desenvolvido no grupo de engenharia de software. Meu tema de pesquisa fica relacionado com o uso de métodos formais em engenharia de software, mais especificamente o uso da teoria das redes Petri. O roteiro de apresentação será o seguinte: vou introduzir a noção de métodos formais em engenharia de software, vou apresentar alguns fundamentos teóricos sobre as redes Petri, vou apresentar um exemplo de especificação formal no contexto dos videogames e, para terminar, eu vou falar um pouco dos projetos desenvolvidos dentro do grupo de engenharia de software na área de especificação formal. Antes de tudo, vamos falar um pouco da motivação de se usar métodos de especificação formal para o desenvolvimento de software. Métodos formais são técnicas baseadas em formalismos matemáticos para especificação, desenvolvimento e verificação de sistema. Eles são usados para reduzir o número de erros dos sistemas e para reduzir o tempo de desenvolvimento. Eventualmente, eles poderão ter como finalidade também a melhoria da documentação de software. E será também interessante o uso de modelos formais para limitar os problemas de ambiguidade nas fases de especificação de requisito. E sobre as limitações do uso de formalismos matemáticos durante as etapas de desenvolvimento de software. Geralmente, o método formal depende de formalismos matemáticos e de notação rigorosas que não são bem aceitas em ambiente de desenvolvimento empresarial. O uso de um formalismo específico se torna bem-sucedido quando aplicado a um domínio restrito e bem organizado. Vamos falar agora um pouco de rede Petri. As redes Petri foram apresentadas pela primeira vez pelo matemático alemão Petri em torno dos anos 60. As redes Petri pode ser visto como um tipo de grafo com dois tipos de vértices, os lugares representados por círculos e as transições representadas por barras. Existe também a noção de ficho nos lugares e a noção de disparo de transição. Aqui, por exemplo, a ficha em P1 sensibiliza a transição T1. O disparo da transição T1 remove a ficha em P1 e produz então uma nova ficha em P2. Vou mostrar agora um exemplo no contexto de engenharia de software, onde as redes de Petri poderiam ser usadas como um modelo de especificação formal. A proposta é de especificar, usando uma rede Petri, as atividades que um jogador deverá executar no videogames Dreamscape. Dreamscape é um antigo jogo que foi desenvolvido na época para o sistema operacional iOS para ser jogado nos iPhone ou nos iPad. Os modelos serão gerados aqui nas etapas iniciais do desenvolvimento do videogame, etapas chamadas de Game Design e Level Design. São as etapas que correspondem, num software tradicional, às atividades de especificação e análise de requisitos de um sistema. Um dos modelos importantes a ser representado num videogame é um modelo topológico. Quando a gente fala de modelo topológico, a gente pensa no mapa do jogo. Aqui temos uma representação informal do mapa do jogo Dreamscape. Aparecem várias áreas onde são localizados os locais onde o jogador encontrará diversos objetos necessários à realização do objetivo do jogo. No modelo topológico dado por uma rede Petri, os lugares modelam as regiões do mapa, as transições modelam as fronteiras entre essas áreas e a localização do jogador é dada pela ficha em um lugar específico. Aqui temos o modelo formal do mapa topológico expresso por uma rede Petri. Cada área é então representada por um lugar específico e as transições mostram as possibilidades de movimentação do jogador
entre áreas. Podemos simular então um cenário de jogo possível olhando para o mapa topológico. Por exemplo, se o jogador se encontra inicialmente em Bastion Falls, na área 1, ele tem a possibilidade de se movimentar para a região do jogo chamada de Covered Bridge, que corresponde na área 2. Isso é indicado no modelo pela sensibilização da transição vermelha. Caso o jogador decide então de passar da área 1 para a área 2, podemos disparar a transição correspondente, remover a ficha jogador da área 1 e produzir uma nova ficha na área 2. Também, a partir da área 2, existe a possibilidade para o jogador passar para a área 6, que corresponde a um túnel no jogo. E através de um novo disparo, podemos indicar de modo dinâmico e visual a movimentação do jogador para a entrada do túnel. Finalmente, o jogador pode decidir sair do túnel e voltar na área 2. Aqui, então, nós temos um exemplo simples de como uma representação formal e visual pode ajudar a estudar possíveis cenários de um jogo existente ou em desenvolvimento. Mas a gente poderia se perguntar, para que serve especificar, através de modelos formais, cenário de jogo? Podemos, com esse tipo de abordagem, usando software de modelagem, análise e simulação de RedPet, que já existe no mercado, detectar, por exemplo, problema na construção da sequência das atividades ou na topologia do mundo virtual. Em particular, é interessante mostrar que um jogador não vai ficar preso numa área do jogo sem possibilidade de completar o nível do jogo. Podemos também, com o jogo de produção e consumo de ficha de uma rede Petri, analisar o gameplay do jogo através de uma simulação passo a passo para estudar os possíveis cenários de jogo e analisar através de um tipo de protótipo simplificado a complexidade do futuro jogo. Quando são usados modelos temporizados, é possível também dar uma estimação do tempo de jogo de um nível de jogo. Isso, inclusive, bem antes de iniciar a programação das primeiras versões do software. Finalmente, no caso de jogo que envolve mais de um jogador, que a gente chama de jogo multiplayer, a simulação automática desse tipo de modelo permite mostrar o envolvimento real de cada jogador nas atividades propostas. É possível, em particular, identificar o número ideal de jogadores para que o jogo não se torne monótono. Para terminar a apresentação, eu vou falar um pouco dos projetos que estão sendo desenvolvidos atualmente no grupo de métodos formais. Um dos assuntos do grupo que está sendo tratado no momento está relacionado com o uso de RedPet para modelagem, análise e simulação de videogame. Esse trabalho está desenvolvido pela aluna de doutorado Francina Medeiros Barreto. Em particular, queremos encontrar modelos formais concorrentes que mostrarão eficientemente as colaborações e interações de um grupo de jogadores que compartilham um objetivo de jogo comum. É o caso dos jogos chamados de multiplayer. E para dar uma ideia das conferências onde esse tipo de trabalho pode ser submetido no Brasil, tivemos várias aceitações e publicações no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, que é o principal evento da Sociedade Brasileira de Computação na área de engenharia de software. Um outro assunto desenvolvido pelo grupo na área de métodos formais é o trabalho de tese da aluna de doutorado Kênia Santos de Oliveira. Nesse trabalho, a gente usa as RedPet para problema de verificação de requisitos em arquiteturas orientadas a serviço. E para dar uma ideia também aqui das conferências, onde esse tipo de trabalho pode ser submetido, no Brasil, conseguimos publicar resultados desse trabalho nos simpósios brasileiros de métodos formais, que é o principal evento da Sociedade Brasileira de Computação na área de métodos formais. Atualmente, estou terminando a orientação dessas duas alunas de doutorado
estou iniciando um novo trabalho no contexto de gerenciamento de processo de negócio, chamado de workflow em inglês. E estou também explorando novos assuntos com alunos de iniciação científica na graduação, na área de modelagem e análise de complexidade de algoritmos usados em inteligência artificial, particularmente a parte de algoritmos usados baseado no uso de redes neurais artificiais. Quem está interessado então nessa área de abordagens formais em engenharia de software, pode entrar em contato diretamente comigo através do meu e-mail institucional. Agradeço pela oportunidade de poder apresentar um pouco do meu trabalho de pesquisa e, mais uma vez, convido os interessados a entrar em contato comigo. Obrigada e boa continuação na participação de vocês no workshop de teses e dissertações.